Shalom, shalom, a paz do Senhor novamente. Só um minuto. Ok. Graças a Deus. Aleluia. Ok, câmera 1 está pronta. Câmera 2. Câmera 3. Graça e paz. Graça e paz novamente. Tive que fazer uma breve pausa do nosso vídeo. Falta apenas uma parte, mas é a parte mais importante que eu fecho dessa mensagem, desta pregação. No entanto, eu fiz uma pausa porque não quero ter um vídeo muito alongado. Eu não gosto de fazer vídeos de 1 hora, mas por força maior somos obrigados a fazer. Mas eu gosto no máximo 30 minutos, mas se tiver que fazer 30 minutos, essa mensagem como é muito longa, queria de fazer 3 vídeos. Mas nesse caso acho que vai dar para 2 vídeos encerrarmos isso. Então essa é a segunda parte. Graça e paz, segunda parte. O que é que eu queria nesse momento agora trazer? Eu já fiz a apresentação mais ou menos do o que era a falsa doutrina. Agora eu vou esclarecer como na nova aliança a igreja de Cristo deve funcionar. E não só para dizer que eu não sou como tal contra o dízimo. Não, contra o dízimo eu sou, na realidade, sou contra o dízimo. Mas eu não sou contra a contribuição que se faz para o social welfare dentro da igreja. Aquela contribuição que se faz para ajudar o necessitado, a viúva, o pobre, tudo aquilo que nós temos que fazer, que a igreja hoje, a igreja negligenciou. Muitas das igrejas, muitos daqueles são os servos negligenciaram isso. Então, eu queria esclarecer que eu, aqui que estou, eu tenho sempre contribuí, sempre fui dizimista, mas eu parei de dar os dízimos em função da palavra. Mas isso não quer dizer que eu deixei de contribuir na igreja, ou de contribuir para projetos sociais, para projetos de ajuda, para pessoas que têm necessidade em Angola. Eu continuo a fazer. Por quê? Porque é um mandamento de Cristo, é a vontade de Deus que nós devemos ajudar. Devemos contribuir, até porque as igrejas deviam ser os maiores parceiros do governo em termos de assistência social, dos lares de caridade, lares de órfãos, viu? Mas essas igrejas hoje negligenciaram tudo. Essas igrejas estão como corporations. Elas vivem fazendo do dinheiro para viverem a sua vida, os pastores fazem como quiserem. Então, isto eu sou totalmente contra. Eu sou contra isso. Então, mas na verdade, quando Deus mandou deixar de dar o dízimo, segundo a palavra de Deus que eu vou ler agora, Deus mandou-nos dar de coração. Agora nossas contribuições são voluntárias, sem pressão, sem manipulação, sem, vamos assim dizer, sem ser imposto. Então nós fizemos de coração. Por quê? Porque o que nos faz contribuir na obra de Deus, o que nos faz contribuir para as organizações de caridade, ajudar projetos sociais, é o amor, é a manifestação do amor de Cristo que está em nós. Por quê? Porque que eu disse, Jesus falou em 2 mandamentos, esses 2 mandamentos que prefazem os tais 10, mas ele resumido são 2, que é amar Deus de todo o teu coração, todo o teu pensamento, de toda a tua, que você amar Deus de tudo, porque ele nos amou primeiro, não é verdade? Então, e depois, a consequência desse amor, se você realmente ama Deus, você vai amar o próximo. Você vai manifestar um amor pelo próximo. É exatamente isso que Cristo chamou-nos para fazer. Quer dizer, a manifestação do nosso amor pelo próximo vai ser por causa do amor que temos em Deus. Amém? Ou de outra forma, o amor de Deus será manifesto, será testificado pelo amor ao próximo. Amém? É exatamente isso que nós temos que fazer. Então, nós devemos contribuir sim para aquelas igrejas que estão a fazer caridade, que estão a ajudar os pobres, que têm ajudado mesmo na sociedade, na comunidade onde tiverem, as igrejas que dão participar, mas não deve ser imposto dízimo. Dízimo é da velha aliança, não faz parte de nós. Nós temos que dar contribuições voluntárias a Deus. E temos que em toda a comunidade que a igreja está, a igreja deve ajudar aquela comunidade, deve ajudar aquele povo, deve ajudar os cristãos, os irmãos que estão dentro daquela igreja. Para quê? Para que haja esse sistema de cuidado, esse sistema de equilíbrio dos pobres. Os pobres precisam, porque Jesus disse que os pobres estariam sempre conosco. Então é falsa doutrina dizer que todo mundo vem dar dinheiro vai ser rico. Isso não existe. Jesus não falou isso. Isso é doutrina de homens.
A riqueza, a primeira riqueza que nós recebemos de Deus é espiritual. É a nossa salvação, a nossa alma, o lugar garantido na eternidade com Deus. Essa é a primeira riqueza. Depois, o resto, não importa como viver. Por isso Jesus falou do homem pobre e do homem rico, de Lázaro. Não quer dizer que o rico vai no inferno, não é isto. Mas está a dizer que quando você anda segundo a vontade do Senhor, anda do evangelho da santidade, da justiça, do amor de Deus, não tem como, quando você se torna rico, já sendo um cristão verdadeiro, que escuta a santa doutrina, lhes é ensinado o princípio, a palavra de Deus, você não vai desenvolver amor pelo dinheiro. Você vai ter dinheiro, mas você vai entender que este dinheiro que vem nas tuas mãos, a tua riqueza, deve causar impacto na sociedade, deve causar impacto ao próximo. É isso que você vai fazer. Mas se, no entanto, te ensinarem esse evangelho da prosperidade, que você vai dar dinheiro na igreja e negligencia o teu irmão que está doente, o teu pai, deixa de ajudar porque não, disseram que esse dízimo é de Deus, isto não é o evangelho de Cristo. Não está em nenhuma parte na Bíblia Sagrada. Amém? Porque até Jesus chamou a atenção aos fariseus que faziam com que os crentes na altura negligenciavam seus pais em detrimento de darem uma oferta ao Senhor. Jesus disse, vocês estão por causa das vossas tradições, vocês estão a abafar, quer dizer, estão a invalidar o Evangelho. Foi isso que Cristo disse, chamou a atenção. Então são essas coisas que nós devemos rever. Amém? O cristão deve examinar a Escritura, deve ler a Bíblia. Não deve apenas aceitar que qualquer charlatão fale, postar dentro, em cima de um púlpito, fala e fala. Não, você tem que ter a tua Bíblia e examinar as Escrituras. Porque foi assim que a igreja de Bereia era. A igreja examinava as Escrituras. Até Paulo foi colocado, foi feito uma análise, um escrutínio para saber se o que ele estava a trazer verdadeiramente era. Amém? Não aceitaram só a mensagem de Paulo assim, não. Tiveram que examinar. Paulo, espera aí, onde estás a dizer? Está aqui na Escritura. Tem que ver. É isso a chamada de atenção que nós temos para a igreja de Cristo. Aleluia. A igreja deve se rever isso. Então, continuando, vamos rapidamente, para terminar aqui a parte mais importante. Então, o que verdadeiramente na nova aliança fomos chamados? Já entendemos que o cristão na nova aliança, porque o cristão só passou a ser cristão a partir da morte e ressurreição de Cristo, somos cristãos. Porque antes não havia cristãos, são religiosos, não é? Os religiosos, os judeus. Esta lei do dízimo era um mandamento da lei de Moisés. Ela foi abolida. Como? Nós lemos Hebreus 7, 5, que diz que o Levi recebia apenas o dízimo do povo de Israel que viveram do lombo, quer dizer, dos seus irmãos que saíram do lombo de Abraão. Quer dizer que o dízimo é legítimo para ser dado na lei pelo povo de Israel das 11 tribos. Dão ao levita que é a 12ª tribo, e o levita tira dízimo e dá a Deus como uma oferta alçada ao Senhor. Amém? Então não é uma lei para nós, mas nós vamos entender aonde é que essa lei foi abolida. A lei do dízimo foi abolida. Da mesma forma que eu também estava a ensinar o sábado, e vou voltar a ensinar o sábado porque apenas fiz um resumo. Nós temos que entender, porque se nós não entendemos isso, não tivemos essa revelação, a lado nenhum iremos. Amém? Vamos lá ver. O mandamento, nós vimos o quê? Vimos que, cumprido o velho, estabeleceu-se o novo sacerdócio. Quer dizer que o antigo sacerdócio foi eliminado por Jesus. Amém? Então estabeleceu-se o novo. Vamos lá ver. Hebreus 7,12. O que a Bíblia diz? Vamos lá ler. Hebreus 7,12 diz: pois, mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também a mudança da lei. Houve mudança da lei porque mudou o sacerdócio. Jesus Cristo é o sacerdócio, é o novo sacerdote. Amém? Por isso, os universais de Edir Macedo, que construíram um sacerdote, mas que grande pecado. Tem um sumo sacerdote lá no templo de Salomão. Meu Deus, colocaram um homem pecador para ser sacerdote. Estes podem até pedir o dízimo, eles que caem no seu pecado. Mas nós não temos isso. Nós temos sacerdote a Cristo. Amém? Cristo é o sacerdote. Então, houve mudança da lei. Amém? Livro de Hebreus também ainda, 8,13. Vamos ler o 8,13, diz que: ao proclamar nova esta aliança, ele transformou a antiquada e primeira
antiquada a primeira. Antiquada a primeira. E se torna superado e envelhecido, está próximo do aniquilamento. Amém? Mas tem umas, vamos ler noutra versão, porque essas Bíblias que também os nossos irmãos brasileiros andam a traduzir aí é um bocadinho complicado. Deixa lá ver, vamos lá no hebreu, porque acredito que aqui a expressão está mais... Não que esteja fora, mas tira um bocadinho aquilo que é o sentido quando a gente estudou. Só que aqui, nesta Bíblia, o letreiro é muito pequenino e os nossos faróis do mais velho aqui já não estão muito... 8:13, né? Ok? Hebreus 8:13. O que é que a Bíblia diz? 8:13. Ela diz... Ao dizer nova aliança, tornou antiquada a primeira. Ora, o que se tornou antiquada e envelhecido, perto está de se esvaecer. Amém? Então foi substituída essa aliança. Aleluia. Vamos ainda ler o Hebreus 7:17 até 18. 7:17 até 18. Vamos lá. 7:17 até 18. Hebreu. Porque dele assim se testifica: tu és o sacerdote eternamente na ordem de Melquisedeque. A Jesus Cristo, Deus é que testificou que Jesus Cristo é o sacerdote eternamente na ordem de Melquisedeque. Porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Está falando do Evangelho. Por quê? Porque recorda-se que no livro de Romano, apóstolo Paulo diz que a lei é espiritual, mas foi dada a um homem carnal. Está entendendo? Ele diz que o meu homem interior concorda com a lei, mas... Quer dizer, mas nos meus membros eu sinto outro poder. Você está a entender? Quer dizer, uma lei espiritual que foi dada a um homem que não nasceu de novo. Por isso Jesus teve que vir. Para poder nos dar o novo nascimento. Para andarmos segundo a fé. E recebemos o Espírito. Porque nós estávamos mortos para Deus. Então um novo nascimento para nós andarmos segundo a vontade de Deus. Não mais na lei em forma de ordenança. Amém? Como é que... O que acontece? Esses pregadores do Evangelho da Prosperidade, eles se intitulam como os grandes pregadores da graça. Mas que verdadeiramente eles não pregam a graça. Por quê? Eles pregam uma libertinagem da graça, que te faz você ficar pecador, manter-se sempre na tua vida pecaminosa, tipo, não aconteceu nada, já se converteste, já estás salvo, está tudo bem. Mas depois eles te trazem a lei, ao te entregarem, ao te mandar dar dízimo como ordenança. Isto ali, você por mais que tenta pregar para eles, eles não aceitam porque aquilo é um negócio. Como é que você vai retirar? É como você mandar, vamos dizer, o governo suspender as taxas. Entende? Mas como é que o governo vai subir se o cidadão não paga a taxa? Ele não consegue. Então esses homens ficam assim porque é a fonte de rendimento dele. E eles já têm contas feitas, já têm empréstimos feitos, que sabem que o dízimo anual dá X. Eles têm projetos de todas as formas que não tem nada a ver com Deus, com o dinheiro que se dá. Então imagina que ele hoje vai ao altar e desfaz isso. Quer dizer, é uma falência, né? Está vendo? Então existe um problema sério. Eles estão segurados nesse projeto do dízimo, que é uma roubalheira, que é pecado, que é heresia, que é apostasia, quer dizer, se tornaram anticristo contra o Senhor. São anticristos porque são contra Deus, são contra Cristo. Se opõem à lei verdadeira de Deus. Mas eles praticam a mesma. Por quê? É carne. É o desejo da carne que eles têm. Aleluia? Amém? Então é isso. Eles dizem-se pregadores da graça, mas quando seguram nessa parte da lei, que é lei? Isso é lei, está a dar lei. Está a te levar de novo lá de volta. E diz que um bocadinho de fermento colocado na massa, lá vem daqui. Toda a massa fermenta tudo. Então fazer um fermento. E a Bíblia diz, se é para cumprir a lei, se falhais no mandamento da lei, pecaste em todo. Então está a te levar para ir cumprir o dízimo. Depois não compras o resto. Então você continua na iniquidade. Porque você está a praticar uma lei que foi abolida.
uma lei que não foi dada na nova aliança. Dízimo não é da nova aliança. Mas vamos lá continuar. Então, eu acho que terminei. 18 já, li. No 18. Estamos aqui a 7, 18, não é verdade? Deixa lá ler 18. Aleluia. Onde é que me perdi? Ok. Aí fica sem utilidade. Então terminamos aí. Amém? Essas três passagens, Hebreus 7, 12, Hebreus 8, 13, Hebreus 7, 17, 18, são passagens para você ler e estudar para entender que o novo sacerdócio teve a necessidade de se abolir, foi abolida essa lei. As pessoas já não, nós na nova aliança não demos dízimo como lei, como ordenança. Não demos. Nós não demos, nem se menciona o dízimo mais. O dízimo já nem pode ser mencionado entre nós. Agora, pastor, então, como é que a igreja se... Nós fomos apenas chamados para dar ofertas voluntárias, de coração. E vou lhe dizer uma coisa. Acabas por dar muito mais, mas satisfeito. Ninguém te obriga, ninguém te pressiona, ninguém... Porque você faz para Deus. E a igreja tem que cumprir o verdadeiro propósito dessas ofertas. Porque agora é dessas ofertas que se faz tudo. Deus já nos mostrou que tem que haver equidade. Já nos mostrou que tem que haver equilíbrio. É dessas ofertas que se faz tudo. Por isso é que vês apóstolo Paulo nas suas epístolas, passando pelas igrejas de Macedônia, fazendo recolha. Aquela recolha eram de ofertas. Para quê? Para ir ajudar os irmãos em Jerusalém. Os pobres entre os irmãos que tinham necessidade. E todo mundo contribuía, até as igrejas também que não tinham grande coisa. Eles, Paulo fala que eles, quer dizer, faziam aquilo, exigiam, porque Paulo leva, não, nós também queremos ser parte disso. Está a ver a nova aliança? Não é porque eram exigidos, eles queriam ser parte. Não, nós queremos também ser parte disso, para contribuirmos para que a igreja avance. Amém? Então, até aqui está terminada a série, agora eu vou mostrá-lo como fomos chamados a contribuir e participar e viver em comunhão com os santos na nova aliança. Como é? Vamos ler, aqui vamos só ler passagens. Vamos ler o livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A Bíblia diz, cada pessoa, apóstolo Paulo aqui, está falando essa semeadura, cada pessoa coopera ou contribui conforme tiver proposto em seu coração. Amém? O apóstolo está falando dízimo aqui, está falando aqui de primeiros frutos, de voto. Não! O voto é exatamente, tudo isso foi resumido... O voto, as ofertas, sacrifícios, dízimo, tudo isso tornou-se só numa oferta de quê? Essa oferta voluntária. Em todas as contribuições que temos que fazer, seja lá para construir o templo, é tudo oferta voluntária. Ninguém pode propor dízimo aí à igreja. Ninguém tem que propor dízimo à igreja. Então vem, cada pessoa coopere conforme ou contribui, tiver proposto em seu coração, não com pesar, não com propressão, ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria, que dá de espontânea vontade, porque torna-se propósito, torna-se oferta, é de coração que nós temos que dar. É a oferta voluntária que a igreja de Cristo foi chamada a dar. Amém? Agora, vamos ler, podemos ler também o 15, né? O versículo 15. Se quiserem ler todo, pode ler até o 15, mas eu vou só ler já o 15. Porque ele depois diz no 15: graças a Deus por nos haver oferecido o seu maior e mais indescritível dom. Aleluia. Glória a Deus. Nós não fomos chamados, apóstolo Paulo nunca, esses apóstolos não pediram dízimo à igreja, não impuseram esse fardo pesado, amargo, pecaminoso ao povo. Não existe dízimo na nova aliança. Amém? E agora, vamos lá ler 2 Coríntios 8:3. O que a Bíblia diz? Os irmãos podem ler mais, lê mais. Tem muita coisa para entendermos aqui. Porquanto posso dar testemunho
de que contribuíram de livre vontade na medida dos seus bens e até mesmo acima disso. Quer dizer, de livre vontade, o apóstolo Paulo não impôs nada. Houve uma contribuição dessa igreja, a generosidade de uma igreja que contribuiu. Amém? Os da Macedônia, que estive a falar um bocadinho. Amém? Contribuíram. Muito acima do que... quer dizer, não porque eles impuseram, não porque eles disseram, tens que dar essa vez o teu sacrifício, eu não sei, porque vais te dar, tens que dar para receber. Não é isso. Ouça uma coisa. Deixa eu deixar aqui bem claro. Irmãos, a igreja de Cristo, a igreja, é assim, o evangelho de Cristo é exclusivo. A salvação em Cristo é exclusiva. Por quê? Por que é exclusiva? Ok. Todas as religiões, por isso é que eu defino como apologético, eu defino o cristianismo não como uma religião. Mas pronto, isso é um outro aspecto, não podemos falar que cria muita polêmica. Mas eu não digo, cristianismo não é religião. Cristianismo é vida. É vida, é uma vida, quer dizer, é a vida, é a presença da vida de Deus no ser humano manifestando ao mundo. Por quê? Todas as religiões, todas sem exceção de nenhuma, para você pertencer àquela religião, você tem que fazer alguma coisa. Ah, você faz isso, corta cabelo para ser Buda, faz não sei o quê, vai no hinduísmo, tudo você tem que fazer alguma coisa para receber. Tem sacrifício que você tem que fazer para receber. Esses pastores hoje têm empregado a mesma coisa que não existe na Nova Aliança. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu vos amei primeiro. Não que vocês me amaram a mim, mas eu vos amei primeiro. Quer dizer que Deus, quando nós ainda éramos pecadores, Deus já aceitou se sacrificar para nos resgatar, para nos dar vida. Ele fez primeiro, sem nós termos feito nada, mesmo nós ainda sermos pecadores, mesmo nós sermos contrários a Ele. Ele fez. Para quê? Para que nós em fé aceitamos o sacrifício, acreditemos que realmente Cristo morreu por mim, Ele pagou o preço das minhas iniquidades, tudo que eu devia sofrer, Ele pagou. Então eu aceito a esse Cristo em fé e Ele me dá essa vida, para que eu receba a vida e viva essa vida em abundância, na santidade, na justiça, no amor de Deus. Nós não fizemos nada para isso. Por isso é que o descanso, quando eu digo, entraste no descanso do sábado, o sábado é Cristo que você entra, é a obra, porque você não faz obra para ser salvo. Você não faz as obras da lei para ser salvo. Salvo é separado, para ser recebido por Deus. Você não faz nada, você apenas aceita na fé e Deus te recebe. Então o cristianismo é a única religião, se queremos considerar religião, que você não precisa fazer alguma coisa para ser cristão. Você precisa apenas agir a fé para se tornar crente, para se tornar cristão. Aleluia. Você precisa apenas ter fé em Cristo Jesus. Então, você não precisa dar dinheiro para Deus te dar. Não, isso é erro. Leia o livro de Efésios. A Bíblia diz em Efésios 1, versículo 3 ou 2, diz assim: bendito o Senhor, ou melhor, abençoado o Senhor do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer que quando você veio a um lugar de bênção, e a bênção não é materialismo só. Materialismo é consequência da bênção que está em você. A cura, o milagre, tudo que vai acontecendo na tua vida é consequência da bênção que está em ti. Aleluia. Independentemente de qualquer circunstância e do que talvez não aconteça aos teus olhos, você continua a ser abençoado. Porque a bênção que você recebe é espiritual. Você recebe uma bênção espiritual. Porque você é colocado no lugar celestial em Cristo Jesus. As forças do mal já não têm poder sobre ti. Já não te podem fazer o mal que te faziam. Podem até, os sintomas e outras coisas vão manifestar, mas ele não pode te levar abaixo. Amém? E mesmo que tu morras, você é abençoado. Por quê? Porque você tem a garantia da tua vida eterna com Cristo. Você não vai para o inferno. Você vai para Cristo, se você andar segundo a vontade dele. Então o cristianismo não te exige nada para te dar. Cristo não nos exige fazer para te dar. Não. Você vem, ele te dá de graça. E andas apenas segundo a vontade dele. Porque se você não andar segundo a vontade dele, as coisas que vieram acontecer é consequência da tua negligência, da tua falta de obediência, da tua falta de reverência a Deus. Entende?
Então é uma mentira que você tem que dar o dízimo para ser abençoado. Você já é abençoado. Como é que você vai dar dízimo para ser abençoado? Não! Você precisa andar segundo a vontade de Deus. Contribua de coração, dá de coração, de vontade. Ajuda o teu irmão, o próximo. Ajuda as pessoas à tua volta. Não leva o dízimo nesses lobos devoradores. Ajuda a tua família, teus irmãos pobres. Porque o apóstolo Paulo diz que você seria pior que os incautos, aqueles que não conhecem a palavra. Se não ajudar o teu próximo, o teu irmão, a tua mãe, teu pai. Não negligencias isso. Por conta do dízimo. Não. Ajuda. Você quando ajudar o teu pai, a tua mãe. Você quando ajudar o teu irmão, o teu próximo, independente se ele é teu sangue ou de... Você quando começar a fazer isso, por vontade, nem coração, manifeste pelo Espírito de Deus que vai estar em ti. Você vai ver a tua vida te vai bem. Aleluia. Porque muitos que eu conheço estão nas igrejas de prosperidade. Os corações dele, cada dia que se passa, fecha-se mais. São pessoas frias, pessoas sem amor, pessoas egoístas, pessoas invejosas, pessoas cheias de ódio. Por quê? Falso evangelho que está a ser pregado. Porque o dízimo não é muitas igrejas, para quem cresceu no cristianismo, como eu cresci, já passei de pequenino, não me recordo do dízimo. Dízimo surgiram nos anos 90. Para nós angolanos surgiu nos anos 90 os dízimos. Quando começaram a entrar esses movimentos evangélicos novos. Igrejas universais, manais e não sei o quê. Aleluia. Que foram entrando para o país, que trouxeram o dízimo. Porque aquelas igrejas antigas, metodistas, não cobravam o dízimo. As pessoas contribuíam, as igrejas estavam ali. Mas é preciso que nós voltemos à essência do Evangelho. Amém? É preciso. A Igreja Batista não cobrava isso. E aliás, eu fui levantado por um pastor batista, que o Senhor tenha, não sei onde é que anda esse meu grande líder. Então é preciso nós vermos isso. Aleluia. Então é isso que a Bíblia diz. Nós não temos que fazer não para lhes dar, não. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo até 42, 44, 40, vamos ler até 44. Por quê? Porque eu quero passar aqui os exemplos, o que a Bíblia nos manda fazer. Vamos lá ver o que a igreja dos Atos dos Apóstolos fazia. Atos, capítulo 2, versículo 42. Só mais uma passagem, vamos terminar já. Aleluia. Então não deixa ser enganado, meu irmão. Não deixa. Há muitos lobos devoradores. Sem amor. Amém? Então temos aqui o versículo 42. No Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Como eu disse, a Bíblia começa o Novo Testamento começa no Atos capítulo 2. Então estamos a ver já no 42. O que aconteceu depois de a igreja receber o Espírito Santo, serem batizados? O que aconteceu? Eu acho que eu já posso tirar. Aleluia. Vou manter aqui próximo. Acho que vai captar o som de longe. Aleluia. Glória a Deus. Respirar. Vamos lá. Então a Bíblia diz aqui. Eles preservaram. Eles preservaram no ensino dos apóstolos. Está vendo? E na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja, depois de receber o Espírito Santo, estavam a partilhar isso. E depois diz aqui. E na alma de cada pessoa havia pleno temor e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Quer dizer, eles estavam em temor a Deus. Estavam num espírito único, na unidade, no partilhar do pão. Amém? Se você ler numa das outras versões, há expressões muito mais lindas que vão te poder esclarecer melhor. Amém? Então era aí. 44. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. O que isso quer dizer? Não porque os apóstolos disseram, não, agora temos que viver assim. Não. Eles, ao receber a palavra, o seu entendimento, a sua fé, eles começaram a viver num sistema social que se ajudavam entre eles. Quer dizer, eu tenho a mais, chego, dou o que eu ganho a mais para os apóstolos, para poder ajudar aqueles que precisavam, para que eles terem alguma coisa, o necessitado, aquele que não tem emprego. Tudo isso era feito dentro da igreja. Amém? Depois ele diz, vendiam suas propriedades e bens e dividiam produto entre todos segundo a necessidade de cada um. Isto também não foi imposto pelos apóstolos. Era vontade
pressa de cada um. Sentiu na alma, não, vou vender, vou fazer. Eu vou fazer entender isso, porque alguém vai poder questionar, então por que Ananias e Safira morreram? Vamos entender, aquilo é uma outra questão. Eles queriam enganar a Deus. E na resposta de Pedro, nós vamos ver o que Pedro lhes disse. Amém? Então vamos lá. Vendiam e dividiam a cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio, no templo, portanto partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo, sendo estimado por todo o povo. E assim, cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Quer dizer, que a igreja crescia no amor, crescia, porque era o partilhar do pão, o amor ao próximo, dividir. Para agora vendi minha casa, não porque me exigiram, não porque disseram que eu tenho que fazer, e não porque eu vi o outro a fazer e eu vou fazer também, não. Era quando o meu coração, eu era tocado e eu fazia, sem obrigação. Amém? E... aleluia. Amém? Então vamos, para terminar, vamos ver o Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 até 35. Este é um dos exemplos também para nós terminarmos. Amém? 4, 32 até 35. Estamos bem já no fim. Também tem condições de luz aqui. 32 até 35. Aleluia. Então a Bíblia diz o quê? E da multidão dos que creram, só era o sentimento... Um só era, Mas irmão, vão me desculpar, às vezes não gosto dos óculos, mas sem os óculos também quase que nada faço. Um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Não que for, isso não foi imposto. E nós não devemos, aqui não está nenhuma escritura para agora porque já sabe, quem está perdido na apostasia, para pegar isso agora, não vou cobrar o dízimo, agora começa a impor as pessoas para vender as coisas. Porque já aconteceu em vários lugares isso. Amém? Não está a dizer para fazer isso. É dizer que as pessoas de livre e espontânea vontade, era o Espírito Santo que guiava eles a fazerem isso. Amém? Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando a ressurreição do Senhor. Está vendo? Não pregavam, não, agora vem dar tudo, agora trazem aqui o dinheiro todo, não, agora vem dar para ficar mais regular. Está dizendo, pregando, testemunhando a ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não estavam a pregar prosperidade quando eles estavam a dar isso. Eles estão a dar o evangelho da verdade. As pessoas dão de vontade, as pessoas não vêm, não precisa, você não manipula. A manipulação é do diabo, um espírito contrário que vem. No 34, não havia uma só pessoa necessitada entre eles. Quantos necessitados estão na igreja da prosperidade? Uns até não conseguem mais entrar lá. São negligenciados, passam fome, lhe mandam vir orar, não, vem, faz sacrifício, vai propor. É só extorquir e roubar o povo. Não pode, isso é uma mentira do diabo. Amém? Pois os que possuíam terra e casa vendiam e traziam o dinheiro da venda e depositavam os pés dos apóstolos por sua vez e repartiam conforme a necessidade de cada um. Então, vimos aqui que não era um evangelho. Essa atitude era um manifestar do Espírito Santo. Não era algo que os apóstolos exigiam e eles faziam porque... Não. Era o manifestar do Espírito Santo. E as pessoas faziam de livre e espontânea vontade. Cumpriam com isso. Porque é exatamente isso que a igreja foi chamada. A igreja não foi chamada para cobrar dízimos, nem propósito, nem votos. A igreja foi chamada para nós contribuirmos de vontade, conforme o Espírito propuser em nossos corações. Não importa se a contribuição é para contribuir para o irmão que está doente, se é para levantar o templo, é contribuição. Não pode impor números. Palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Agora, para aqueles que querem perguntar, não, por que Ananias e Safira? Vamos só ver uma questão. Ananias e Safira, onde é que está? Eu acho que é logo a seguir. Oh, ok. Ananias e Safira é logo a seguir no capítulo 5 do Atos dos Apóstolos. Mas eu só vou ler a pergunta de Pedro. Porque Ananias e Safira, nós temos que entender.
E muitos gostam de ameaçar esses falsos profetas mentirosos, aldrabões, gatunos, roubadores, lobos do inferno. Eles gostam de ameaçar o povo, de que se não der, não sei o que, está vendo, Ananias e Safira. Não, 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 vamos entender uma coisa. Ananias e Safira foi um pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Enquanto o povo propunha-se de coração a dar, as pessoas vinham e davam e tudo mais. Ananias e Safira combinaram, ok, sabe o quê? Vamos vender a nossa casa. Quer dizer, aquilo também já não era vontade de Deus. Vamos vender, mas vamos guardar X. Mas também, porque eles queriam dar um show. Como muitos hipócritas até hoje nas igrejas fazem isso. Não é verdade? Queriam dar um show. Venderam, guardaram uma parte e foram dar a outra parte como se fosse tudo. Quer dizer, enganando para terem... Quer dizer, eles queriam, no fundo, quer dizer, serem louvados na igreja, ou como é que é, como se eles também tivessem a dar mesmo tudo. Isto foi o problema, porque eles tentaram mentir a Deus. Porque aquilo que estava a acontecer ali era um mover do Espírito, que todos estavam a fazer. Mas agora, vê uma coisa que apóstolo Pedro, isso não era uma exigência de que eles davam tudo. Eles podiam ficar, eles podiam vender e dizer assim, vendi a minha casa a $20.000, quero dar 10%. E ele dizia assim, vendi 20 e quero dar 10. Podia chegar e dar os 10. Não havia pecado nenhum nisso. Não era obrigado a vender para dar tudo. Ele dava de coração o que quisesse dar. Mas como todos estavam a fazer, então, eles manipularam e foram lá fazer. Vê a resposta de Pedro. Porque começa no Atos capítulo 5, mas eu vou ler apenas o versículo 4. 5, 4. Vê lá o que Pedro diz. Mantendo contigo, porventura não continuaria sendo teu? Quer dizer, se você vendeu e nem quiseste dar à igreja, não seria teu. Ninguém está te mandando vida. E depois diz mais. E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Ok? Depois, como pudeste permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Porque ele tentou manipular o Espírito Santo. Que tentou mentir, enganar a igreja. É essa questão que muitas vezes vimos pastores mentirosos, mentem, chegam no altar, o Senhor me disse para contribuir em X, que aqui vai haver uns bilionários. É o diabo. Esse pastor está movido pelo diabo. Não é servo de Deus, é servo do inferno. Então nós temos que ter cuidado com isso. Então, a palavra de Deus retira toda forma de... Dízimo não é evangelho da nova aliança. Não é mandamento da nova aliança, não é obrigação. O dízimo foi substituído porque o sacerdócio foi substituído. Nós fomos chamados, a igreja de Cristo foi chamada apenas para contribuir. Fazemos ofertas voluntárias, seja do que for, seja do que projeto a igreja pode apresentar, dizer, não, temos um projeto disso, daquilo, podemos contribuir, mas dízimo, ordenança, não. Ordenança não existe. Então, é pecado dar o dízimo. Quando nós demos o dízimo, estamos a pecar contra Deus. Quem recebe o dízimo é outro pecador. E o que recebe os dízimos do dízimo ainda mais pecador é. Porque o dízimo pertence a Deus, conforme expliquei no primeiro vídeo. Então, era apenas isso que eu queria trazer. Shalom, a graça de Deus esteja com todos vocês. Examine as tuas escrituras, meu irmão. Eu estou aberto para críticas, e-mails, mensagem. Envia tudo o que quiser. Nós podemos debater. Se quisermos fazer até um vídeo de conferência de debatermos alguma coisa, podemos fazer. Porque isto é para o bem da igreja, é para despertar a igreja. Então, eu quero dizer, meu irmão, este momento que estamos aqui, começou, e pelo mundo todo, começou o reavivamento da igreja. As falsas doutrinas, as apostasias, as heresias têm de sair dentro da igreja. E nós temos que pregar o evangelho genuíno. É para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós estamos aqui. Não somos o dono da verdade, mas nós temos o Pai e o Mestre da verdade, que é Jesus. É Ele que nos tem instruído, Ele que está nos dando direção. Houve muita luta para não trazer essa mensagem. Há 2 anos que tínhamos que levar essa mensagem, mas pela graça do Senhor, hoje estamos aqui e estamos a transmiti-la. Então, faça bom uso disso, critica, nós não somos dono da verdade. Pode ser que falhamos em alguma coisa, pode ser que há um versículo ali. Irmão é livre de fazer. Por quê? Porque eu acredito que o pastor
não deve só chegar a pregar, pregar. Tem que haver momento de ensino, perguntas e respostas. Porque Jesus assim fazia, apóstolo Paulo assim fazia, porque o apóstolo Paulo respondia às epístolas de Paulo, eram respostas das cartas que ele recebia. Amém? Eram os questionamentos que o povo fazia. E ele respondia, vemos o exemplo no Coríntios e outras epístolas que ele mandava. Então Jesus também ficava, e Jesus não precisava como Senhor eterno, não é? O grande mestre, o Senhor dos Senhores, ele não esperava que ele perguntava, ele estava sentado e ele dizia, por que pensais isso? Por que pensais aquilo? Por que pensais? Porque ele via o pensamento dele, ele sabia a pergunta antes de ser feita, ele sabia que pergunta iriam fazer e o que estava na mente dele por detrás dessa manipulação dessa pergunta, porque havia a pergunta que ele disse que sinais nenhum, uma geração pecaminosa e perversa, adúltera, que era um sinal, mas não verão nenhum sinal, verão apenas um sinal de Jona. Está entendendo? Então Jesus falava, trazia essa palavra, é importante. Então nós temos que nos firmar uma coisa, meu irmão. Mateus capítulo 6, versículo 36 diz assim: buscai primeiro o reino do céu e toda a sua justiça, que as outras coisas lhe serão acrescentadas. Se leis nos versículos atrás, e ainda no 6, começado do 5, vai ver que coisas é que Jesus está a falar. São essa necessidade que o Evangelho da Prosperidade está a trazer, esse Evangelho do Anticristo, essa mensagem do diabo. Esses não são servos de Deus, não importa quem eles são. Eu não tenho qualquer, com todo respeito, mas eu não tenho qualquer reverência por esses homens que pregam esse Evangelho, não tenho. Eles são filhos de Baal, são pastores do diabo, são contra Cristo. Eles vieram para destruir a igreja de Cristo. Eles são contra Jesus. E Jesus não é a favor deles e nem é com eles, não se junta a Deus. Então, eles estão a pregar o evangelho falso, o evangelho da prosperidade do engano, esses entre Kenneth Copeland, Creflo Dollar, uma mancheia dele, Mark Maldock, e depois os filhos que estão lá em Angola, os filhos que estão no... em toda parte do mundo, todos que acompanham estão a levar essa mesma mensagem. Os falsos profetas, todos esses, meu irmão, precisam ser banidos do seio da comunidade cristã. Agora, aqueles que permanecerem com eles, é porque é o desejo do coração deles que continuem. Mas nós vamos continuar a pregar o evangelho da verdade. Recorda de uma coisa. A igreja de Cristo, no tempo dos apóstolos, não era uma igreja legal. Quero que tu reflitas isso. Não era uma igreja legal. A igreja legal era o templo, a sinagoga. O apóstolo Paulo conduzia as suas igrejas dentro de casa. Quando eu estou a dizer que a igreja tem que ser em casa, também a igreja é em casa, mas não estou a dizer que seja isso, mas é para tu refletir. Então, para tu tirar os olhos das mega churches, dessas igrejas, super igrejas grandes, cheias, onde não estão a pregar a palavra da verdade, que estão a pregar que você vai prosperar, você vai estar bem, amar, vai ter emprego, não, eles estão a alimentar a tua carne. E essa carne que Jesus nos chamou para crucificarmos, eles estão a alimentar ela, para dar vida a ela, para que o diabo possa falar através dela, te usar através dela. Então não, nós fomos chamados para viver no Espírito. Nós temos que ligar espiritualmente para que Deus possa nos guiar através do Espírito, ao nosso Espírito, para servirmos e fazermos as obras de Deus. E com isto, mortificamos as obras da carne. Aleluia? Então é este o Evangelho de Cristo. Shalom, a paz do Senhor. De coração, trago essa mensagem. Espero que acompanhe, leia, medite, porque o Senhor é conosco. O Senhor está a vir. E nós precisamos estar preparados com essa palavra para que não sejamos enganados. Quando se levantar a verdadeira figura do Anticristo e outras coisas mais que estão previstas para os fins, então você estará preparado. Você não vai ser levado por qualquer doutrina, como vento de um lado para o outro, te levam aqui amanhã, te levam ali amanhã. Não. Você vai ficar firme. Mas firme, o que vai fazer ficar firme? Conhecimento da palavra. Amém? E a Bíblia diz também, aliás, eu digo, amém? Eu digo, o conhecimento não é poder, como muitos escrevem. Havia livros que muitos escrevem, não, conhecimento é poder. Não, conhecimento não é poder. Conhecimento é conhecimento. Sabe o que é poder? Poder é aplicação do conhecimento. Aleluia. Shalom. A paz do Senhor. Deus abençoe. Fique na graça, em nome do Senhor. Aleluia.